Olá, amados alunos. Quem fala aqui é a professora Vânia Rabelo, para os alunos do 7º ano. Gente, hoje eu vou fazer a nossa última videoaula desse 4º bimestre. Daqui a pouco a gente vai entrar de férias. O conteúdo dessa aula é um outro tópico, né? A gente falou no vídeo 1 sobre razão, vídeo 2 proporção, e agora o vídeo 3 a gente vai falar sobre regra de 3 simples, tá? Eu quero de vocês muita atenção mesmo. Como vai ser um vídeo, você pode estar revendo para você entender melhor. Só que na parte de cálculos, a professora Vânia já até ensinou lá na proporção, porque se trata de comparação de razões também. Mas deixa mais à frente a gente entender melhor. Fecha aqui meu coração, vamos lá. Dê um stop no vídeo e pegue o seu livro, seu caderno, seu lápis para fazer algumas anotações e acompanhar com a professora, porque não vai dar para me copiar tudo. Então, em alguns momentos, a gente vai ler junto comigo, tá bom? Então, já foi, já voltou. Uau, muito bom, obrigada. Então, vamos nós. O que é a regra de 3 simples? Conceito não temos, né? Mas essa questão da aplicação da regra de 3, ela foi uma coisa antiga. Há muito tempo atrás foram registrados cálculos com esse sentido aí. Aí vocês vão ler um pouquinho da história de como surgiu aí na página 204, né? Desde 407 a 505 a.C. já usavam essa regra de 3 simples pelos povos índios, né? Foram nossos primeiros matemáticos. E depois foi bem aplicada também. Mais na frente foi bem aplicada mesmo pelos povos. Cadê? Lá no século XIV foi muito bem aplicada, só que isso aqui só foi realmente reconhecido como lá no árabe e na Índia, todo mundo já estava usando, mas só foi reconhecida mesmo como parte de estudo aqui da matemática no século XIX. Então não faz muito tempo que se usam isso aí, mas é de mera importância. Então, o primeiro tópico aqui, regra de 3 simples. A professora Vânia vai explicar em cima desse exemplo aqui. O exemplo é o seguinte, acompanhe a situação a seguir. Na extremidade de uma mola, presa a um suporte, é colocado uma peça de 10 kg. Verifica-se então que o comprimento inicial aumenta em 42 centímetros. Se colocarmos uma peça com massa de 15 kg, à extremidade dessa mola, qual será o aumento do comprimento dessa deformação? Então, gente, está aqui a mola. Quando se coloca 10 quilos, ela fica com 42 centímetros. Agora, e se eu colocar uma coisa mais pesada, de 15 quilos? Qual vai ser esse comprimento aqui? Será que ela vai aumentar ou vai diminuir? Isso é muito importante a gente subentender, sabe por quê? Porque a gente precisa saber se trata de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, o entendimento do problema é fundamental. Vamos lá. Se pega os dados da informação, o que nós temos? A massa, né? Que é o peso daquele objeto. Primeiro se coloca um objeto de 10 quilos e o comprimento ao lado. Quando coloca de 10 quilos, o comprimento, dizendo lá no problema, é 42 centímetros. Aí a pergunta é, e se eu colocar 15 centímetros, qual vai ser o valor desse comprimento?
Então, o que que eu tenho aqui? Ó, 2 números. 3 números. Então, nas regras de 3 simples, o problema, ele sempre nos dará 3 dados, 3 informações. Por isso que é regra de 3, para nós descobrirmos a quarta. Se nós vamos descobrir a quarta, então nós temos quantas razões? 2. O que é razão? É o produto entre 2 números. Então, se eu tenho 2 números, eu posso ter a razão entre eles. E se eu descobrir mais 2 números, eu vou ver a razão entre eles. E se eu tenho 2 razões, eu vou chamar isso aqui de quê? De proporções. Quando? Quando é que razão é proporção? Quando existe uma igualdade entre as razões. Olha, a professora revendo os assuntos que nós já estudamos, é isso aí. Então, vamos lá. Para fazer a resolução, eu fiz esse esquema aqui para vocês. De proporção. Lembra? A igualdade entre 2 razões é uma proporção, onde o produto dos meios, os meios, é igual ao produto dos extremos. Agora, quem são esses personagens? Ó, A é um valor, B é outro valor, C é outro valor e D é outro valor. Então, eu tenho 4 valores. Está aqui os personagens. Ó, A, ó aqui o B, olha aqui o C e aqui o D. Então, vamos substituir isso aqui. Então, o que que eu tenho como A? 10. B, 15. C, 42. E D, X. Ah, prof, é fácil. Bem, não é tão simples. Por quê? Por que que eu tirei esses dados e deu certinho aqui? Só porque as informações que eu tenho aqui são diretamente proporcionais. Se fossem inversamente proporcionais, eu teria que colocar invertida. Então, em qual momento que eu vou colocar esses dados dessa mesma maneira? Quando for diretamente proporcional. Então, o que que eu vejo aqui? O número 10 aumenta para o número 15. Para ela ser diretamente, o valor de x também tem que aumentar, tem que ser maior que 42. Agora, como é que eu sei se eu ainda não descobri o valor de x? Bem, a gente vai por dedução. Ó, se o peso é 10 e fica 42 centímetros, se aumentar o peso, com certeza vai aumentar o tamanho do aspiral. Verdade? Sim. Ó, eu tô segurando aqui uma coisa com o elástico. Se a coisa aqui for mais pesada, o elástico não vai aumentar? Então, eu já sei que X também vai aumentar, porque isso aqui no problema de vocês é o quê? É um suporte, como é que é? É um... Ai, Deus, como é que dá o nome? Ai, 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 como é o nome disso aqui, gente? Não é elástico. Em forma de aspiral, é uma mola, Deus me livre. É uma mola. Então tá. Quanto maior o peso que eu colocar na mola, maior será. Então, eu já tenho certeza que isso aqui é diretamente proporcional. E se é diretamente proporcional, eu vou trabalhar com as informações do jeitinho que tá. Então, vamos nós. O produto dos meios, esse vezes esse, ó. 15 vezes... E o produto dos extremos. Então, vamos nós. Eu sempre coloco na frente o do x. Então, onde é que está o x? Então, vamos colocar o produto desse. 10 vezes x é igual a 15 vezes 45.
né? O produto de um, produto do outro, produto de um, produto do outro. Então, ótimo. Então, aqui, agora, eu tenho que uma proporção onde eu posso descobrir o valor de x resolvendo essa expressão algébrica, né? Então, vamos nós. 10x é igual, quanto é 15 vezes 45? 360. Então, x é igual, ó, x é igual a 360 e o denominador 10. E quanto é 360 dividido por 10? 63. Resposta: o aumento do comprimento da mola será de 63 centímetros. Olha, x é igual a 63. Aumentou mesmo, prof. Verdade. Olha só. 10, 42. Se fosse 20, seria 84, mas é menos que 20, é 15. Então, menos que 84, 63. Bom, gente, é isso aí. Agora, a professora vai dar um outro exemplo, também de regra de 3 simples, para vocês verem uma outra situação. Vocês viram que essa daqui eram grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver aí a outra. Vão lendo o exemplo da página 225, exemplo 2, enquanto eu faço as anotações aqui dos dados, tá? Vão lendo exemplo 2 da página 225, enquanto a prof coloca aqui as informações. Eita, gente, daqui a pouco vem férias, só que desse jeito, né? Então a gente espera que as coisas melhorem para a gente poder curtir as férias. Quem sabe chega aí a vacina e todo mundo vai poder se encontrar, confraternizar juntos. Se não, a gente continua em casa e faz as confraternizações em família. Temos... Vamos lá. Então, vocês já leram, mas agora a prof vai ler para nós acompanharmos juntos. Em um treino de automobilismo, o piloto fez parte de um percurso em 18 segundos, registrado pelo cronômetro, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse 240 km por hora, qual seria o tempo gasto nessa parte do percurso? Então, o carro saiu a 200 km por hora e gastou 18 segundos para chegar. E se ele for com a velocidade maior, de 240 km por hora, quantos segundos ele vai usar? Gente, olha só. 200 para 240 está aumentando, não tá? Eu quero saber se isso aqui também está aumentando. Ó, o carro vai com 240 e chega em 18 segundos. E se ele for com a velocidade mais alta? Será se ele vai chegar em menos tempo ou mais tempo? Quanto mais rápido ele for, mais rápido ele chega. Então, ele vai chegar com menos tempo. O valor de x vai ser menor. Aí, essas serão que são valores inversamente proporcionais. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos 20 sobre 240 igual a 18 para x. Não seria assim? Só seria assim se fosse diretamente proporcionais. Como é inversamente proporcionais, eu vou organizar de maneira inversa. Vai ficar 200 sobre 240 igual a x sobre 18. Entendido? Porque eu sei que o valor de x vai ser menor. Então, vamos lá.
240x, resolvendo, ó, esse vezes esse. 240 vezes x é igual a 200 vezes 18. 240x é igual a 3.600. Sendo assim, x é igual a 3.600 sobre 240. 360 dividido por 24, x é igual a 15. Resposta. Ó, x é igual a 15, ó. E 15 é menor que 18. Sim, prof, isso mesmo. Então, a resposta nesse caso aqui será... A pergunta foi... Qual será o tempo gasto para esse percurso? O tempo gasto para o percurso de 240 km por hora será de 15 segundos. Outra resposta bem curtinha, né? Então, a resposta será de 15 segundos. Gente, vocês entenderam? Ó, o que a professora Vânia quer aplicar? Quer ensinar para vocês como fazer o cálculo, né? Que é essa daqui a fórmula. Pega a razão dos dois primeiros números, iguala com a razão dos dois outros números, e aí eu viro uma proporção, onde a resposta da proporção é o produto dos meios com o produto dos extremos. Tomando o cuidado de fazer a inversão quando se tratar de números diretamente ou inversamente proporcionais. Tudo bem? Maravilha! Então, vamos seguir. Gente, agora, esses outros que eu vou falar agora, vocês viram que, nesse exemplo de regra de 3 simples, os dados, eles nos dão sempre 3 valores e um valor que quer descobrir, né? Eram 4. Mas agora a gente vai estudar uns mais complexos, que são chamados regra de 3 composta. Meu Deus! A regra de 3 composta, nos problemas, eles nos traz mais informações. Em vez de 4, 6... E como é que a gente desdobra isso daí? É por isso que a gente diferenciar a regra de 3 simples da regra de 3 composta, que está bem aí na página 228. A diferença de uma para a outra é que enquanto uma nos dá 3 valores e quer saber o valor de x, essa outra ela nos dá 5 valores e quer saber o valor de x. Aí a gente vai ter que fazer as mesmas relações e, por fim, a regra de 3, para descobrir o valor da incógnita. Acompanhe aí o exemplo na página 228. Considere a seguinte situação. Ó, trabalhando... Cadê um lápis? Não tem lápis agora. Eu não encontro. Ó... Trabalhando 6 dias, 5 operários produzem 400 peças. Quantas peças do mesmo tipo serão produzidas por 7 operários em 9 dias de trabalho? Analise bem esses dados da informação enquanto eu pego aqui o lápis. Pronto, olha só. Um número. O que o problema traz? O número de dias, o número de operário e o número de peças. Depois ele nos dá de novo o número de operário e o número de dias. Aí falta quem? O número de peças. Então, você pega aqui nas informações, você coloca os dados dentro de um
um quadro de informações. Então, o que eu tenho? Número de operários, 5. Número de dias, 6. Número de peças, 400. Depois ele diz, e quantas peças? Então, já não sei mais o número de peças. Eu terei para 7 operários. Onde é que está os operários aqui? Agora é 7. Em 9 dias. Onde é que está os dias aqui? 9. Aí, o que eu vou olhar agora? Se essas grandezas serão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá, como é que a gente analisa. Então, que grandezas que eu tenho? Eu tenho a grandeza do número de operários, a grandeza do número de dias e a grandeza do número de peças. Então, o que ele diz aqui? Vamos ver. Se eu dobrar o número de dias, o número de peças também será dobrado. Logo, as grandezas do número de dia e número de peças são diretamente proporcionais. Então, se eu olhar o número de dias e relacionar o número de operários e o número de peças, o que eu vou entender? Que o número de operários e o número de peças também dobra, e assim por diante. Logo, as grandezas, número de operários e número de peças também são diretamente proporcionais. O número de operários e o número de peças também são diretamente proporcionais. Agora olha só. A grandeza do número de peças é diretamente proporcional à grandeza do número de operário e o número de dias. Logo, os valores serão diretamente proporcionais aos valores das grandezas de operário, ou seja, o número de dias. Então, se tudo aqui está sendo diretamente proporcional, a gente vai trabalhar com os números desse mesmo jeitinho. Ó, 5 para 7 aumentando, 6 para 9 aumentando. E se aumenta os operários e aumenta o número de dias, também vai aumentar o número de peças, né? Tem mais gente para trabalhar. Então, esse aqui vai ficar tudo do mesmo jeitinho. Então, o que eu tenho aqui nos dados? Eu tenho 5 e 7 igualzinho. Eu vou colocar logo na fórmula. Eu tenho o 5 e o 7, que eu vou multiplicar com quem? Com a outra razão. 6 e o 9. E eu vou comparar com a outra razão que tem o valor de x, né? Que é 400x. Eu não vou poder multiplicar logo, né? E assim, dessa maneira, eu vou o quê? Eu tenho aqui operários, aqui número de dias e aqui o número de peças na qual eu quero descobrir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a resolução dessa equação. Então, vamos logo resolver aqui. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 7, 63. E isso é igual a 400 dx. E agora é só aplicar aquela fórmula que eu falei para vocês, que é o produto dos meios e os produtos dos extremos. Então, o que eu tenho aqui, ó? 30 vezes x igual a 400 vezes 63. Então, 30x é igual a... Deixa eu ver... 25.200. Essa multiplicação aqui. Então, x é igual a esse número enorme, 25.200, dividido por 30. Cortando esse zero, fica 2.220 dividido por 3. Então, o valor de x é igual a 840. Gente, eu não estou fazendo os cálculos, né? Porque eu estou pegando as informações, eu estou só ensinando vocês a resolver. E tá aqui, acabei de descobrir o valor de x. Ó,
840, bem aqui no valor de x, 840. E me confirma o quê? Que realmente é proporcional, ó. Cresce, cresce e cresce, ok? Gente, depois vocês vão reler, reacompanhar, vão rever aqui, ele explica direitinho, tal. Quem tiver dúvida, vai revendo aqui pelo livro. Aí a professora Vânia está só explicando um exemplo de regra de 3 composta com valores diretamente proporcionais, e agora eu vou dar a regra de 3 composta com valores inversamente proporcionais. O que eu quero? Esse aqui é o exemplo 1 da página 228. Aí agora eu já quero que vocês leiam o exemplo que eu nomeei como exemplo 2, que está na página 229, enquanto eu pego as informações, tá bom? Então, vocês vão no exemplo 2, da página 229. Vão lendo aí, tá? Eu vou pegar aqui as informações para explicar para vocês. Enquanto esse exemplo aqui era de números diretamente proporcionais, agora a gente vai ver um outro exemplo onde os números são inversamente proporcionais em alguma situação. Então, vamos lá. Já? Então, vamos lá. Um ciclista percorre em média 200 quilômetros em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 km por hora se pedalar 5 horas por dia? 500 km se ele pedalar 5 horas por dia. Então, vamos nós. Olha só o ciclista. Olha lá. Ele vai 200 quilômetros, faz um percurso, e isso ele leva 4 horas. Mas em 2 dias. Quando ele faz um percurso de 500 quilômetros, ele leva 5 horas. E em quantos dias? Vai aumentar os dias, né? Mas olha só. Se ele faz um percurso de 200 em 4 horas, em 400 ele teria que fazer quantas horas? 8, não era? E aí, passou de 400, ele fez 5. Então, esse negócio aqui está, ó, está invertido. Se ele anda 200 quilômetros, faz 4 horas, para ele fazer 500 quilômetros, ele tinha que dobrar a hora também, não é verdade? Mas aí que ele fez foi 500 quilômetros em 5 horas. Então, ele inverteu, ele teve alguma alteração, ou seja, esse valor ele não está mais diretamente proporcional, ele está inversamente proporcional. Então, vamos lá. Esse aqui é que está inverso. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores como se daquele mesmo jeitinho que a gente fez lá, ó, multiplicar as duas razões primeiras. Só que essa razão aqui ela vai ser invertida. O 5 fica em cima e o 4 embaixo. E vou igualar com o da incógnita. Ah, prof. Entendi. Isso aí, amor. Então, cai na mesma. A única coisa que mudou é que eu descobri que essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional. Por quê? Se ele anda 200 quilômetros em 4 horas,
500 quilômetros, teria que ser em muito mais horas, né? Porque, por exemplo, se fosse 8 horas, 400 quilômetros. E aí, em 500 quilômetros, ele andou só 5 horas. Então, vamos lá. 5 vezes, ou 200 vezes 5. 200 vezes 5, 10, né? 500 vezes 4, 20. Isso é igual a 2x. Agora, o produto dos meios com os produtos dos extremos. Isso aqui vai ser igual a 1000 vezes x igual a 2000 vezes 2. Então, 1000x é igual a 4.000. X é igual a 4.000 por 1000. Ó, cortando os zeros. 4 por 1. X é igual a 4. Ops. Onde x é igual a 4. Olha, gente. X é igual a 4. Olha aqui, ó. Crescendo e lá tá invertido. Então, ele vai fazer esses 500 quilômetros de distância com apenas 5 horas por dia, só 5 horas de pedalada, aí ele vai levar 4 dias. Bom, gente, um pouquinho complexo, mas tá aqui, graças a Deus, os alunos todos têm um livro didático, tá aqui, para quem não entendeu diretamente, inversamente proporcional, o livro explica para cada uma razão o que caracteriza como inversa ou diretamente proporcional. Gente, obrigada pela atenção e ó, beijos, tchau, a gente se vê na nossa aula síncrona. Tchau, tchau.